que a família real portuguesa se transferiu para o Brasil, o príncipe regente Dom João VI criou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, na antiga fazenda da Lagoa Rodrigo de Freitas. No início, o jardim servia para a aclimatação de plantas de outras partes do mundo, como as especiarias do Oriente. Isso foi em 1808. Nesse mesmo ano e neste mesmo espaço dedicado à vida, o Império também instalou a Casa de Pólvora, uma fábrica de explosivos. Aqui a gente tem a antiga fábrica de pólvora, que se chama Casa dos Pilões, hoje é um sítio arqueológico. Here we have the old gunpowder factory. Hoje, a antiga fábrica é um ponto turístico perdido na imensidão verde. E o que impera no jardim é o conhecimento científico e a beleza. O arboreto reúne milhares de plantas do Brasil e de todos os continentes. São 55 hectares abertos à visitação, uma área equivalente a 55 campos de futebol. As tramas da vida estão por toda parte. Esta bela flor, conhecida como papo de Peru, exala um cheiro forte para atrair os insetos polinizadores. Esta outra área é dedicada às plantas insetívoras. As bromélias ganham destaque especial. As estufas abrigam espécies de todas as regiões brasileiras e de outros países. O orquidário é um dos lugares mais visitados. Construído no final do século XIX, reúne mais de 700 espécies de orquídeas, além de outras plantas ornamentais. O estudante de design capricha na observação e no traço. Ele veio ao orquidário para fazer um trabalho da faculdade. Esse é um trabalho de biônica e a gente tem que encontrar elementos na natureza e pegar 3 desses elementos e encontrar semelhanças ou diferenças, criar uma relação entre 3 deles, né? No caso, eu estou escolhendo as folhas. Você tenta ver como é que ela vai, qual o ponto que ela começa a cair, como é que funciona a estrutura física dela mesmo. E aí algumas marcas também, identificar a área de volume, né? É muito legal ver a quantidade de planta de diferentes origens também, né? Esse espaço aqui só para orquídea também, achei bem legal. No Jardim Botânico é possível apreciar inúmeras quedas d'água. Na área central, o destaque é para o chafariz das musas, fabricado na Inglaterra. O jardim tem vários lagos, onde a Vitória Régia se impõe junto com as ninféias. Este lago é uma homenagem ao Frei Leandro do Sacramento, diretor do Jardim Botânico.
O Jardim Japonês é uma das atrações, com plantas asiáticas e do Brasil. No Jardim Sensorial, o visitante encontra um ambiente repleto de plantas aromáticas. Mas aqui também se destacam os cactos de várias regiões. A coleção de cactos tem mais de 100 anos. Quem dá os primeiros passos pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro tem uma experiência encantadora, sem igual, a começar pelas palmeiras imperiais, que podem chegar a 50 metros. As primeiras foram plantadas há mais de 200 anos. Esta árvore da Austrália é outra que se destaca pela altura. Nesse mundo de gigantes, não poderia faltar a Suma-Uma da Amazônia. Um olhar atento pelas diversas trilhas do jardim pode descobrir beleza de todos os tamanhos e de todos os tipos. É só um macaco. Toda essa beleza é preservada graças a um cuidado especial e a investimentos na pesquisa científica. O naturalista João Barbosa Rodrigues foi um dos primeiros a realizar estudos por aqui, ainda no século XIX. Hoje, o Jardim Botânico é um instituto de pesquisas. Nesta área, funciona o Centro Nacional de Conservação da Flora, com cerca de 50 pesquisadores. O Centro Nacional de Conservação da Flora é vinculado ao Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, foi criado em 2008 e entrou em operação em 2009 com o objetivo de trabalhar em prol da conservação das espécies de plantas no Brasil.
primeiro trabalho do centro foi a elaboração do primeiro catálogo da lista da flora do Brasil, essencial para que a gente pudesse trabalhar na lista das espécies ameaçadas. E o segundo trabalho, na verdade, o trabalho mais ligado à sua própria atribuição, que é avaliar o risco de extinção das espécies da flora brasileira. Esse trabalho de avaliação de risco já nos permitiu publicar o primeiro livro vermelho da flora do Brasil, quer dizer, onde tem a lista das 2.113 espécies ameaçadas de extinção, que foram consideradas oficialmente na lista oficial de espécies da flora brasileira, dentro dos critérios e categorias da União Internacional para a Conservação da Natureza, da IUCN. O segundo produto desse núcleo de avaliação de risco foi o livro vermelho das espécies raras do Cerrado, um bioma bastante impactado e que tem sido bastante destruído e, evidentemente, afetando também as espécies de plantas que ocorrem nesse bioma. Nós hoje estamos trabalhando num terceiro recorte de avaliação de risco com as espécies endêmicas do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma flora aproximadamente de 8.000 espécies de plantas, sendo que dessas 8.000, cerca de 900 a 950 espécies são consideradas espécies endêmicas, ou seja, que no planeta Terra só foram até hoje encontradas no Rio de Janeiro, no estado do Rio. Então eu tenho equipes e temos uma rede de outros botânicos e instituições que estão tentando identificar e reencontrar essas espécies na natureza. Marcos Nadruz trabalha no Jardim Botânico há mais de 30 anos. Ele é um dos pesquisadores responsáveis pelo herbário, uma coleção com mais de 600.000 amostras de plantas armazenadas em condições adequadas para sua conservação. O herbário do Jardim Botânico começou com uma doação feita por Dom Pedro II, que era um grande naturalista, ele gostava muito de trabalhar com a natureza, ele tinha uma coleção e a primeira doação foi dele, e acho que a partir daí que o herbário começou a receber materiais e crescer. Você vai a campo, você geralmente coleta plantas com flores e ou frutos, porque sem essas características, se ele não tiver fértil com flor ou fruto, fica muito difícil de você conseguir identificar, chegar ao nome da espécie da planta. Uma das plantas que nós temos, por exemplo, na coleção do herbário, é essa aqui, a da família Arácea, uma planta grande. Essa família Arácea é uma família muito conhecida por ser muito ornamental. Existe a grande maioria das espécies, elas são ornamentais, como por exemplo a costela de Adão, como por exemplo esse filodendro aqui, os antúrios, e também uma família que você consegue encontrar plantas que são utilizadas na alimentação, como por exemplo o inhame. O material, quando chega, ele chega vivo e ele passa por um processo de herborização, ou seja, um processo de secagem. Ele é colocado dentro de uma folha de jornal. Depois que o material é montado, é colocado numa prensa, que é essa prensa de madeira, com o papel alumínio, com papelão e jornal, você inclui ele dentro da estufa. E esse material fica aproximadamente entre 24 e 48 horas para secagem. Esse material seco, ele dura por muito tempo. Temos materiais no herbário com cerca de 200, 250 anos. A partir do momento que o material é herborizado, informatizado e fotografado, ele entra definitivamente na coleção. Então nós temos aqui uma capa vermelha que agrupa esse cátaros da mesma espécie. Nesse caso aqui a espécie é um platimisto floribundo da família das leguminosas, família do pau-brasil, família do pau-ferro, família do feijão. O herbário do Jardim Botânico ele também compõe outras coleções, como a coleção de frutos, que nós chamamos de carpoteca. Então a carpoteca é uma das maiores existentes no Brasil e é motivo também de estudos, quando a pessoa quer conhecer o tipo de fruto, como é que é a forma do fruto, como é que é a semente que fica dentro do fruto, ele faz uso dessa coleção, dessa carpoteca. A coleção de madeiras, que nós chamamos de xiloteca, e também coleções de etnobotânicas, de materiais que são utilizados pelo homem, retirados das plantas, retirados dos vegetais. Existem diversos tipos de pesquisas com diversos tipos de projetos. Tem projetos voltados para a Mata Atlântica, tem projetos voltados para determinado local, como por exemplo a flora do Rio de Janeiro, tem projetos voltados para a Amazônia, tem projetos voltados para montanhas da Amazônia. Então o Jardim Botânico ele tem projetos vinculados a diversos tipos de ecossistemas, diversos tipos de localidade. Então nós temos materiais de praticamente todo o país aqui.
O Jardim Botânico, além de fazer as próprias coletas, os seus pesquisadores trabalham coletando esse material por conta de projetos de pesquisa, o herbário também ele mantém um intercâmbio com outros institutos, com outras universidades do Brasil como fora do Brasil. Ou seja, nós trocamos esses materiais. Quando nós coletamos, nós fazemos duplicatas desses materiais secos, justamente para ser utilizados como permuta, como troca ou até mesmo como doação, dependendo do material que nós coletamos. Também temos intercâmbio internacional com herbários da América do Norte, com herbários da Europa, da América do Sul. O centro é um papel de destaque internacionalmente. Eu ouso dizer que o centro às vezes é mais reconhecido internacionalmente do que até nacionalmente. O laboratório de sementes é outro setor fundamental para a conservação da biodiversidade. O Laboratório de Sementes do Jardim Botânico do Rio de Janeiro desenvolve pesquisas ligadas às estratégias de germinação. Algumas dessas espécies nativas do Brasil têm dificuldades para germinar e nós estudamos como estimular essa germinação, quais são os fatores que controlam essa germinação para que nós possamos propagar essas espécies através das suas sementes. Uma outra linha de pesquisa importante também é como conservar essas sementes. Algumas delas não podem ser conservadas, elas não podem ser desidratadas nem guardadas em baixas temperaturas, mas a maioria delas pode. Então, uma das nossas linhas de pesquisa é a de identificar o comportamento de armazenamento dessas espécies visando uma melhor conservação. Nós utilizamos duas estratégias de conservação, uma estratégia onde as sementes são desidratadas, armazenadas em embalagens herméticas e guardadas numa temperatura acima de 0, aproximadamente 10 graus, e uma outra estratégia de conservação, uma outra técnica de conservação é a de desidratar as sementes e guardá-las em embalagens herméticas a uma temperatura abaixo de 0. Para essa técnica de conservação, nós estamos utilizando, principalmente para as espécies ameaçadas de extinção, cujas sementes são tolerantes à desidratação, e com isso nós estamos garantindo que a longevidade dessas sementes ultrapasse 50 anos nessas condições. Fazemos também o intercâmbio dessas sementes com outros jardins botânicos nacionais e através deste material armazenado nós desenvolvemos pesquisas também visando a restauração da vegetação ou a reintrodução de espécies ameaçadas logo após a propagação dessas sementes aqui no Jardim Botânico. Nós estamos desenvolvendo pesquisas na região litorânea do estado do Rio de Janeiro, particularmente nas Restingas, onde nós encontramos, infelizmente, identificamos algumas espécies ameaçadas de extinção. Então, o Laboratório de Sementes hoje vem atuando na coleta desses materiais, o envio desses materiais, sementes no caso, para o banco de sementes, para a sua conservação. Um outro projeto também bastante interessante coleta material, sementes, nos campos de altitude do estado do Rio de Janeiro, na divisa entre Minas e Rio de Janeiro, no Parque Nacional do Itatiaia. O trabalho dos pesquisadores do Jardim Botânico ressalta a importância do conhecimento científico para preservar a beleza e a vida. Um presente para as atuais gerações, que neste espaço encontram novos caminhos e muitos motivos para amar e proteger a natureza. Quem sabe assim, as futuras gerações também possam aprender a viver em harmonia com os ecossistemas e ter a chance de contemplar cenários tão espetaculares. Thank you.